bibliotecária e uma psicóloga se juntam? Bom, meu nome é Carla, sou bibliotecária e sou apaixonada por livros. Olá, eu sou Sueli, sou psicóloga, professora de psicologia, sou coordenadora de curso em ensino superior. Estamos aqui para conversar sobre boas histórias. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. A resenha de hoje é sobre o livro Flores para Algernon, publicado pela primeira vez em 1959 como um conto, foi ganhador do Prêmio Hugo de Melhor Ficção Científica. Em 1966 ele foi expandido para uma novela e também ganhou uma premiação, dessa vez o Nebula, de Melhor Ficção Científica. Bom gente, em Flores para Algernon nós vamos acompanhar a trajetória de Charlie Gordon, um homem de 32 anos que possui uma grave deficiência intelectual e um enorme desejo em aprender e se tornar inteligente. Isso faz dele a cobaia perfeita para cientistas que prometem, através de uma cirurgia, ampliar a inteligência do indivíduo. Essa cirurgia já havia sido realizada com êxito em um ratinho de laboratório chamado Algernon, daí o título da obra. E Charlie vai passar por este mesmo procedimento. A cirurgia de Charlie é de fato bem sucedida e ele começa a se desenvolver intelectualmente. Ele chega a um ponto de inteligência que ultrapassa até mesmo os cientistas que executaram o procedimento. A gente acompanha toda essa evolução através dos relatórios de progresso, que é como a obra é escrita. Ela é narrada de forma epistolar por meio desses relatos feitos por Charlie. Bom, o que tinha para ser a concretização de um sonho, já que o grande objetivo dele era se tornar inteligente, não é bem o que acontece. Porque isso vai trazer à tona memórias do passado que são carregadas de profunda dor. E é onde realmente eu acredito que seja a centralização do tema dessa obra, trazer para nós o que é ser diferente dos demais, né? Charlie era uma pessoa, e é falado nisso no livro, algumas vezes é usada essa palavra excepcional. Como as pessoas que são consideradas excepcionais, elas são tratadas na nossa sociedade. Isso a gente está falando, gente, de uma década de 1960. As coisas não mudaram muito de lá para cá. Ele se sentia fora do mundo, ele se sentia diferenciado, ele era tratado de forma diferente e esse diferente nem sempre era da melhor forma. Então a gente vai acompanhar aí as experiências emocionais que Charlie passa quando ele começa a entender o contexto de que às vezes o que para ele naquele momento que ele não tinha uma consciência do que estava acontecendo era bom e depois ele vê que não era. Essa é uma obra, gente, extremamente rica para reflexão, para pedagogos, psicólogos, estudantes, para todas as áreas que lidam com o ser humano. Então, mergulha, aprofunda muito, conhece o Algernon, conhece o Charlie. Por que será que nós estamos falando de flores? O convite está feito. Por que essa obra é tão rica? Porque ela nos permite fazer uma série de análises, ela nos permite uma série de viagens. Então vamos dialogar um pouquinho sobre ela primeiro. Bom, dentro das abordagens da psicologia, vocês sabem, nós temos psicanálise, as abordagens comportamentais, existenciais humanistas. Essa história é uma história que nos permite enxergar uma série de conceitos. Então, por exemplo, dentro da abordagem existencial humanista, essa obra é um exemplo puro de empatia, porque nós nos colocamos no lugar do Charlie. Nós vamos acompanhando com ele tudo que vai acontecendo antes, durante, depois da cirurgia. Ela vai nos permitindo enxergar o quanto é importante nós tirarmos os nossos valores, as nossas noções e entender essas noções a partir do Charlie, entender o fenômeno a partir de como esse fenômeno se apresenta. É uma história que nos permite ver o quanto o ser humano vai mudando, quais são as novas dimensões, quais são as novas edições que nós fazemos de nós mesmos. E o Charlie é um grande exemplo sobre isso. Se você optar por uma ótica mais comportamental, mais behaviorista, provavelmente você vai enxergar uma série de exemplos de reforços positivos e negativos que o Charlie foi vivendo ao longo da vida dele, Os condicionamentos, a modelagem de comportamento,
Então, tudo isso são grandes exemplos que a gente vê dentro da obra, né? Se você for para uma abordagem mais cognitiva comportamental, com certeza você vai enxergar exemplos de crenças, de pensamentos disfuncionais. Então, uma obra riquíssima, né? Se você é da turma da Gestalt, certamente você vai identificar conceitos de ilusão e desilusão, e o quanto, por mais dolorosa que ela seja, ela é necessária para que a percepção se amplie, né? Você consegue enxergar os conceitos de insights, né? Então, de repente, o Charlie tem algumas percepções, tá lá o conceito de insight que você consegue associar. Se você optar por uma abordagem mais psicanalítica, você vai perceber que o próprio Charlie ele tenta fazer uma compreensão de si mesmo, o que seria consciente, o que seria inconsciente, sob a ótica dele. Então, uma obra riquíssima nessa análise, tá? Outras coisas essenciais que a gente consegue verificar, e aí os colegas da pedagogia com certeza vão explorar muito, o pessoal de recursos humanos também, é o próprio conceito de inclusão, o conceito de deficiência. Então, são assuntos extremamente importantes que a obra nos exemplifica também, né? Você consegue trabalhar exemplos maravilhosos sobre avaliação psicológica, sobre como se faz pesquisa em psicologia, por que a psicologia é tão difícil no sentido do seu objeto de pesquisa, né? Por que é tão complicado pesquisar em psicologia e também porque é tão importante. Outra coisa importante que a gente verifica na obra são os exemplos dos testes psicológicos, né? A obra fala de testes projetivos, fala de testes psicométricos. Então, o pessoal que está estudando isso agora em medidas e avaliação, com certeza vai enxergar uma série de coisas que o Charlie vivenciou e que você está aprendendo agora, tá? Outros pontos importantes o próprio conceito de inteligência, gente, né? O que será que é inteligência? Essa ideia de quociente de inteligência são assuntos muito legais para o debate. A gente tem os estudos sobre cognição, os estudos sobre razão, né? O quanto efetivamente a nossa sociedade é uma sociedade que julga muito através da nossa capacidade de pensar, né? Eu posso não jogar bola bem, ninguém vai me julgar mal por conta disso, mas as pessoas vão me julgar se eu não souber ler ou escrever, se eu não conseguir fazer as mesmas coisas que a maior parte das pessoas fazem intelectualmente. Então, que sociedade é essa? Qual será a nossa cultura, os nossos valores? Acho que é uma obra maravilhosa para entender e refletir sobre o conceito de solidão, né? Nós podemos estar, né, do lado de muitas pessoas, não necessariamente estamos nos sentindo com elas, né? Então, muitas vezes estamos sós no meio de muitas pessoas. Então, é uma obra extremamente rica. Agora, aquele momento tão delicioso que é dialogar com a obra, né? Dialogar com esse livro. Esse livro veio e ficou para mim, né? É uma obra que vai passar um tempão e eu ainda vou lembrar do Charlie, vou lembrar do Algernon, vou lembrar porque que ambos merecem flores, e vou lembrar que eu devo encontrar muitos Charlies por aí, que eu posso ter atitudes diferentes em relação aos Charlies que eu encontrar, que em muitos momentos nós somos parecidos com o Charlie. Então, é uma obra que nos faz refletir, inclusive, sobre o sentido de vida, né? E o que eu quero para mim e o que eu quero para o outro. Uma obra que me leva a torcer pelo Charlie, a brigar pelo Charlie. E aí eu lembro de quantas outras pessoas estão ao meu redor e que talvez eu não torço por elas, que talvez eu não brigo por elas, que talvez eu nem me coloco no lugar delas para entender o que elas vivem. Então é uma obra que me permite mergulho, que me permite sonhar, que me fez chorar. Fazia tempo que uma obra não me emocionava tanto. Quem me conhece sabe que eu tenho um dia a dia ocupado, mas eu devorei a obra em 2 dias, assim, picados, não foram nem 2 dias inteiros,
uma obra que flui, muito bem escrita, que te permite mergulhar em uma série de questões, que faz a gente ter um encontro com os nossos próprios preconceitos e a querer ficar livre deles. Então eu te convido, leia Flores para Algernon, sonhe como eu sonhei, se emocione como eu me emocionei, mas não esquece de contar nem para mim nem para Carla, porque nós duas somos fãs de uma obra, mas somos fãs de boas obras e de bons debates. É por isso que nós estamos aqui dialogando. Estamos esperando seu comentário, tá bom? Obrigada, pessoal.